Ora, bom dia. A engenhoca que vamos ter para hoje será fazer uma quinadeira manual. Porquê? Porque eu precisava de fazer umas caixas e umas quinagens em chapa e não tinha, e já me fez falta algumas vezes. Andei a ver preços e superavam os 200 euros para aquilo que eu preciso, ou mais. Então achei que poderia fazer uma. Como é que eu vou fazer isto? Vou utilizar uma palete, Europalete, ou seja, aqui esta ponta a esta tem 80 e daqui esta àquela tem 1,20 m. Para isto eu vou utilizar também umas cantoneiras de 4 cm por 4 cm, 5 mm de espessura, porque é o que tinha aqui. Se fosse para comprar de propósito para fazer isto, se calhar escolhia o que os outros youtubers fazem também, que é 5 por 5 cm com 5 mm de espessura. Primeiros passos, obviamente ter a cantoneira. Vai ser preciso 2 olhais para fazer dobradiça numa ponta e noutra. E temos de ter uma palete para servir de base. A palete porquê? Poderia ser uma bancada de trabalho normal, mas eu não tenho uma bancada decente para colocar isto, e então lembrei-me de usar uma palete, que é uma coisa mais ou menos standard e não é muito difícil de obter. Primeira parte já fiz, que é a questão de arranjar um sítio seguro e estável para trabalhar, e depois, usando ferramentas apropriadas, como sendo um serrote e uma grosa, vamos começar por aparar aqui os topos da palete, porque nem sempre são feitas com grande precisão. Então, para isto encaixar aqui, primeiro coloca-se esta face mais ou menos alinhada, de maneira que não haja partes da madeira salientes, e aqui também, e neste topo também. Para quê? Para que esta primeira peça encaixe aqui, desta forma. Isto vai ser a base para se começar a fazer a quinadeira. Podem também fazer um plano sobre aquilo que pretendem fazer, mais coisa, menos coisa, e meter mãos à obra. Para esta primeira peça de base, eu optei por não cortar com 1,20 m, porque quis que sobrasse um bocadinho de nada de madeira em cada topo. Então coloquei com 1,19 m e assim sobra um bocadinho de nada. Não quero que o metal sobressaia completamente no topo. Isto depois será objetivamente para, se quiser arrumar a palete em algum local, já fica com isto montado para quando precisar. A intenção de desbastar os topos da madeira que estão a mais é que a cantoneira encaixe desta forma, sem ficar com pedaços salientes, para encaixar o melhor possível. Como estas cantoneiras estão cheias de oxidação, vou usar este disco para retirar esta camadita. Pode-se usar também um destes que são de lixa, lamelas, usando uma simples rebarbadora comum para limpar este metal. Para fazer a ação de dobradiça na parte da máquina, fui buscar estes olhais que são de soldar para fazer dobradiças para portões de ruas. Só que isto é feito
para estar na vertical, e o acabamento não é assim muito suave, ou seja, este tipo de peças é um bocado mal acabado. Tem aqui uns dentinhos aqui nesta parte, vou ver se consigo mostrar aqui. Tem rebarbas e assim umas partes menos suaves no acabamento. Então o que é que eu fiz? Isto separa-se, são peças soltas. Então peguei na rebarbadora com este disco, nestas faces, para alisar, retirar as rebarbas, e numa ferramenta tipo um Dremel pequenina, com uma rodinha pequenina, para limpar aqui por dentro estas arestas, de forma que, comparando com o que estava, consegue-se ver que ficam muito mais lisas. Isto vai dar um funcionamento muito mais suave e sem o arranhar deste tipo de peças. E agora peguei aqui na cantoneira e marquei a extensão dos olhais de soldar, e aqui foi marcado metade do diâmetro do olhal, para que ele possa, de um lado e do outro da cantoneira, para serem retirados com a rebarbadora, para depois o olhal encaixar nesta parte. Estive aqui a soldar o olhal com alguns pontos só, tipo uns pontos aqui e outros aqui, só para segurar as peças no sítio. A intenção é que isto fique centrado em relação às duas calhas, para que, quando esta peça móvel se mexa, mover-se em volta deste eixo. A situação de colocar apenas uns pontos é para se poder verificar se o movimento e as folgas nesta parte se estão satisfatoriamente semelhantes de um lado e do outro. Portanto, faz o movimento, verifica-se a distância de um lado e do outro, para que seja idêntica, e só depois é que se pode fazer a solda completa.
Neste caso também foi necessário soldar por pontos. A primeira vez não ficou bem, tive que cortar os pontos e voltar a fazer, que poderá ser a situação. Quando finalmente a coisa ficar alinhada, então pode soldar, que será a próxima etapa. Temos aqui então a base e a parte que faz a dobra, unidas pelo olhal. Tive que o cortar e soldar para aí umas 3 vezes, porque isto não batia certo. Agora finalmente esta parte já mexe solta, sem problema. O perno sai de fora, sem dificuldades também. Agora estou a soldar estas calhas. São pedaços de cantoneira cortados à medida, de acordo com o parafuso e a altura que era necessário, para que o parafuso possa mexer, entrar e sair, mas está preso, não sai para cima, para depois colocar aqui a parte que prende a chapa e assim continuar a construção. Chamada de atenção, principalmente quando se usarem ferramentas de corte como uma rebarbadora. Estava aqui a cortar isto e o disco entalou e partiu. Isto rodando a 3.000 ou 11.000 rotações por minuto, isto saiu disparado. Por isso é sempre conveniente usar proteções para os ouvidos e, no mínimo, uns óculos de proteção para os olhos. Senão, um escudo facial completo. É preciso ter cuidado. Ora, aqui temos então a base, a parte que vai dobrar. Neste caso tem aqui o esquadro, mas é só para ver o ângulo. Aqui temos a parte que fixa. Neste caso tive que usar cantoneiras de 40 e aqui uma de 25. Depois aqui usei uma de 30 para fazer esta terminação. Okay. Aqui adicionei 2 bocadinhos de cantoneira para poder prender o parafuso que está ali dentro. Serve de prisão, mas permite ajustar para trás e para a frente para que esta peça possa ser ajustada de acordo com a espessura da peça a ser trabalhada. Depois aqui temos uma porca que serve de fixação para que o perno fique quieto, para não andar para trás e para a frente, se quisermos. E tem 2 anilhas que neste caso estão só a fazer a altura, porque podemos colocar uma mola que faça com que quando isto se desaperta aqui, a mola faça pressão para a peça aliviar. Neste caso, para ela poder mexer e tirarmos a peça e mover. Também vou adicionar aqui estas quadrias aqui atrás. Por isso é que está aqui o esquadro. Para que quando adicionamos a peça a quinar possa ficar em esquadria. Depois prende-se. Ainda falta aqui uma peça para prender e dobra. Ainda falta estar preso aqui, por isso é que ela também vai tudo junto. Ora, aqui temos a palete. Isto deu-lhe um bocadinho de lixa. Depois uma vassourada. E agora vai levar um produto para tratamento de madeira, deck. Vai ser dado com uma trinchazita, para ver se isto fica com um aspecto um bocadito melhor e conserva-se também melhor depois.
Cá está a palete após ser lixada com lixa de grão 80 e aplicado o produto para tratamento de madeira, neste caso era para madeira de deck. Agora marquei aqui os sítios onde vou abrir uns buraquinhos de fixação para segurar a estrutura à palete. Vou começar por abrir buracos com uma broca fininha, 3 mm, e depois vou alargando até chegar à largura que preciso para colocar o parafuso. Furos feitos, os parafusos cabem na perfeição. Como se pode ver, são desfasados para conseguir ter uma boa solidez na fixação. Entretanto, na palete, retirei aqui este bocadinho de madeira com uma faca. A madeira é macia, corta-se bem. Da forma que o olhal que está aqui soldado, que sobressai ligeiramente na parte interior, quando vai ao sítio, não fique a bater no olhal. Assenta a base, mas não o olhal. Também para ter folga aqui, para que a peça de fora consiga rodar, senão batia aqui na madeira. Com os furos dos topos feitos, fiz também na zona central, mais alguns, que depois a parte de cima é aberto com uma broca mais larga, não furado totalmente, para que possa meter este tipo de parafusos, que quando encaixam aqui, ficam à face. Aqui temos agora a palete já com tratamento de madeira feito, as partes metálicas já com pintura contra ferrugem. O passo a seguir vai ser com o barbequinho, broca de madeira, abrir aqui os furos na parte da madeira para que os parafusos consigam entrar mais facilmente. Tenho furos no topo, na parte central da palete e no outro topo também. E aqui também. Furos feitos. Vou agora colocar os parafusos, tira-fundos, com um comprimento simpático para penetrar bem na madeira e segurar a peça. Com a base fixa com os parafusos de cima, vou agora fazer aqui uma esquadria para que quando colocar as chapas para quinar, automaticamente já tenha aqui um esquadro para ficar tudo perpendicular. Extensões de esquadrias soldadas. Vou agora retirar a peça metálica novamente da palete, desapertar estes parafusos, limpar estas soldaduras e reforçar na parte de baixo. Depois voltar a pintar e voltar a montar tudo. Também abri mais um furo aqui para fixar isto à estrutura, à palete. E siga! Para o manipulo da parte que vai fazer a dobragem, tenho este bocado de tubo, que era um resto que tinha para aí. Tem uma parede simpática. Isto nem sequer tem 40 cm, tem 37,5 cm. Volta disso. Vou limpá-lo com a rebarbadora, com o disco para limpar tinta, para depois soldar isto na parte que vai fazer a dobragem.
peça de base com as esquadrias soldadas e novamente tudo pintado. Vou agora colocar os parafusos, os tirafundos, os centrais, os outros do topo e também os mais pequeninos nas esquadrias. Já foi soldado aqui também o manípulo, que permite movimentar a peça que faz a dobragem. Aqui deste lado temos o sistema de fixação da peça que vai segurar a chapa a ser quinada. É um sistema simples, tem aqui dois pedaços de cantoneira que vão servir de calha. Isto é apenas um parafuso, neste caso M1040. Um parafuso, uma anilha e outra porca que vai servir de prisão. O parafuso permite ajustar para a espessura que seja necessária. Esta peça vai encaixar por cima e depois, se for necessário, pode-se ajustar aqui a espessura que se vai querer trabalhar e pode-se apertar a porca à mão ou com uma chave, neste caso 17, aperta-se aqui e isto fica seguro. Depois por cima leva outra que vai fixar esta peça. Se for necessário, desaperta-se aqui, isto sobe, dá para tirar a chapa. O parafuso de fixação fica no mesmo sítio e volta-se a apertar aqui. Primeiro teste da quinadeira. Isto é um pedaço de chapa só para experimentar, de 1.3 de espessura, chapa normal. Tem aqui um manípulo. Vamos lá ver. Ok. Muito bom, espetáculo. Considerações a ter são que, devido ao comprimento da peça, de 1,20 m neste caso, será necessário colocar uma estrutura em triângulo daqui até ao meio e para baixo para ter um reforço que empurre esta peça de fixação mais para baixo, porque senão, quando se aperta aqui e no outro topo, aqui ao meio levanta, ganha um bocadinho de folga. Portanto, vai ser necessário adicionar essa peça. Para pecinhas mais pequenas, como esta, que são só aqui no topo, não faz grande diferença. Mas quando são peças mais longas que apanham a parte central, aí vai fazer diferença. A paleta em si também serve como bancada de trabalho. Com um par de grampos, segura-se as peças a trabalhar e siga. Aqui temos uma peça mais longa e, como se pode verificar, ao tentar quinar esta peça na zona central, a parte de fixação não consegue segurar, levanta. Daí ser necessário a tal estrutura adicional para fazer um triângulo de pressão nesta zona.
temos a quinadeira já com o reforço superior. Teste de quinagem manual. Vai. E aqui temos o resultado. Funciona, mas para o que eu pretendo ainda não está bem, porque eu pretendia chapa de 1.3 com este comprimento para poder quinar e esta não consegue porque esta peça que segura a chapa, quando fazemos força aqui, não tem rigidez suficiente, então das duas uma, ou levanta ou recua. O levantar já foi compensado por este reforço, o recuar teria que colocar aqui outro parafuso para impedir que isto pudesse andar para trás. Ou então isto também ser feito com um material mais espesso ou mais forte. Mas para chapa mais fina ou peças mais pequenas serve perfeitamente. Este pedaço de chapa que eu estava a tentar quinar tem 29 cm e consegui de um lado, depois tenho que atirar daqui e colocar do outro lado para conseguir fazer esta lateral e pouco a pouco vai-se conseguindo moldar. No meu caso, como eu queria fazer a quinagem de uma chapa mais grossa do que aquilo que a máquina permitia, retirei a peça que faz a dobragem, retirar este pino, e prendi aqui a peça e depois martela-se aqui. Isto também serve para prender as peças e acertá-las com o martelo. Serve de torno. E assim acabamos este vídeo. Obrigado pelo vosso tempo e a vossa atenção e até uma próxima.